E aí, senhoras e senhores, olha quem deu as caras aqui de novo no canal. Depois de algum tempo sem conseguir fazer um vídeo, sem ter tempo para fazer, voltamos e já que a Champions vai começar, a gente vai falar de Champions, listando os 5 favoritos, na minha opinião, para Champions dessa temporada. Sugestão que veio de um inscrito, veio do Marcos Souza, vamos colocar os créditos aí do Marcos Souza, que sugeriu, e é um excelente tema, obviamente, combina muito com o momento. Já que eu já fiz vídeo analisando os times que eu acho que vão passar da fase de grupos, primeiro e segundo lugar dos 8 grupos, já tem esse vídeo aqui no canal, se você não viu, assista, que tá legal. Agora a gente vai falar mais especificamente do campeão, e no geral é um vídeo bem difícil de fazer, porque muita coisa pode mudar daqui para janeiro, quanto mais para o final da Champions, que só vem depois de abril. Mas, pelo bem do entretenimento, vamos fazê-lo. Começando em ordem, do quinto para o primeiro, vou colocar em ordem mesmo. Quinto lugar, Paris Saint-Germain. A temporada do time do PSG começou de maneira muito boa, com o Messi, Neymar e Mbappé funcionando como talvez nunca antes tenham funcionado. O Neymar, inclusive, um nível de temporada, de início de temporada, dos melhores da carreira dele. Quando você pega o recorte do PSG, então nem se fala, ele começou voando, com mais, podemos dizer, comprometimento, pelo menos é o que aparenta, chegando uma semana antes para treinamento, assim como o Messi também se apresentou antes. O Mbappé, por mais que tenha tido uma rusga aqui e ali, com essa questão toda dele querer ser o dono do time, parece nos últimos jogos ter se dado conta de quanto mais ele contribuir para o time, mais o time entrega para ele, e no geral essa soma pode dar muito bom para o PSG, que fez um mercado de transferência muito interessante, se reforçou bem, com outro estilo de contratação, agora com o Luis Campos, ao invés de trazer estrelas, trazendo jogadores para montar um forte elenco, não só um 11 inicial forte, porque o PSG sempre foi um time muito que tinha 11 titulares, no geral um time muito bom nos 11, mas quando você via o elenco no todo, ele caía. O nível do banco era bem abaixo. Agora, na mão do Luis Campos, ele se preocupou em reforçar bastante esse setor de elenco e com contratações de jovens que já entregam muito hoje, principalmente reformulando o meio campo, com Solé, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz. O PSG sempre teve um problema no meio campo e o Luis Campos tratou de contratar para isso, entregando um bom time, excelente time na mão do Gautier, que tem entregado resultados muito interessantes no início da Ligue 1, que não é um dos melhores lugares para você medir o seu nível de competitividade, mas é o que o PSG tem, e se ele quer ser competitivo fora, ele precisa no mínimo ser muito forte na liga dele, dominar, e isso ele tem feito. A expectativa de melhora, eu acho que o PSG, a única coisa que pode atrapalhar ali, além obviamente de jogos muito competitivos, como semifinais de Champions, quartas de finais de Champions, você tem um aspecto que o time todo precisa marcar, o time todo precisa se envolver, o time todo precisa voltar, ajudar em momentos defensivos. Você tendo esses três na frente, Neymar, Messi e Mbappé, eles não estão muito nessa vibe, não são muito dessa vibe, não tem essa característica, isso pode atrapalhar. Assim como o próprio relacionamento dos três, porque o Mbappé, por mais que tenha entendido um pouco mais, é meio difícil de dizer se ele vai levar isso até o final da temporada, ou se ele vai bater de frente de novo com o Neymar, se ele vai bater de frente com o Messi. É isso que pode atrapalhar o PSG. Mas no geral o time é cada vez mais competitivo, a expectativa de melhora. Eu acho que eles, no mínimo, tem que estar nesse top 5 de favoritos da Champions. Pra mim, quinto lugar. Quarto lugar, Real Madrid. Acho que o Real, obviamente, você tem a saída do Casemiro, que eu acho que o Real sentirá falta. O time, em comparação à temporada passada, perde o Casemiro, ganha Tchouaméni e ganha Rudiger. Ganha opções, tem outras saídas ali menos relevantes, como por exemplo, deixa eu ver, o Borja Maioral que voltou, bateu e já saiu de novo, já estava emprestado, agora saiu definitivo. Tem o Isco saindo, tem outras mudanças no elenco do Real Madrid. Mas o que mais pega mesmo do 11 inicial é a saída do Casemiro. Você tem o Marcelo que saiu, mas não era mais titular também. No geral, acho que o Real vai sentir falta. Era um meio campo que o Real já tinha há temporadas, quase os caras caminhavam para uma década. Casemiro, Modric, Kroos. Agora o Real perdeu isso. Ele já se preparava para perder isso há algum tempo com a chegada do Camavinga. Você já tinha lá atrás o Real tentando se preparar com o Kovacic, que seria na teoria o substituto do Modric, que não conseguiu esperar para isso. E felizmente para o Kovacic, senão ele seria a reserva até hoje do Modric com 37 anos. Mas no geral o Real tentava buscar se preparar para isso. E quando o momento chegou, por mais que eles tenham se preparado, contratando até o Tchouaméni antes, tendo o Camavinga, tendo o Valverde muito bem, vai sentir. Os caras se conheciam demais, muito tempo de entrosamento e basicamente muito do Real Madrid vitorioso, que conseguiu as 3 Champions, que conseguiu a temporada passada ter um time que dependia muito de um Benzema, mas a ligação com o Benzema vinha de um bom momento do Kroos em algumas partidas,
da criação do Modric, dele se encontrando em campo, porque para o Modric levar essa bola ao Benzema, tem um início com o Casemiro, tem um início com o Kroos, para o Real conseguir se defender e mesmo sofrendo bastante, conseguir em alguns momentos suportar a pressão. Tinha muito do Casemiro no sistema defensivo, protegendo a área, protegendo os dois zagueiros. Agora não tem. Por mais que você tenha um Tchouaméni que começou muito bem a temporada, talvez ele seja realmente o que vai assumir o posto de titular. Acho que você pode ter uma alternância muito grande dessa vaga com o Valverde. É um Real que tenta se readaptar, acho que vai sentir, por isso coloco ele em quarto. E obviamente tem um aspecto defensivo com o Rudiger a mais, que vai ajudar, talvez seja titular. Vai ter muita variação nessa defesa do Real. Às vezes o Rudiger na lateral direita, às vezes o Militão, às vezes você pode pintar o Alaba na lateral esquerda. Os zagueiros devem trocar entre eles três, Militão, Alaba e Rudiger. E o ataque é a única coisa definitiva nesse Real Madrid. É Vini, Benzema e muito provavelmente Rodrigo ou Valverde também tem essa leve alteração. Se Vinícius Júnior e Benzema fizerem 85% do que eles fizeram na última temporada, o Real tem muito para conseguir competir. O Vini começou muito bem a temporada, o Benzema começou um pouquinho abaixo, mas ainda ele voltou depois dos outros, ele se apresentou depois nos treinos, tem um período de recuperar o físico, não é mais um garoto, mas se ele produzir 80% do que ele produziu na temporada passada, ele já vai estar brigando para ser melhor do mundo, porque na última ele ficou disparado para ser. Então a gente já deu para perceber que os caras têm esse quesito de depender bastante de Vini e Benzema, mas quando você tem dois caras desse nível, eles realmente vão tomar conta do time, e é o que eles estão fazendo. E palmas, inclusive, para o Vinícius Júnior, que tem que começar a temporada voando. Terceiro lugar, a gente vai seguir com o Bayern de Munique. O Bayern, acho que foi muito bem na janela, perde o Lewandowski, mas você tem a chegada do Mané, que tem funcionado como esse cara mais avançado, à frente do Bayern. O Bayern começa a temporada assim, eu não achava que fosse um substituto direto, Mané por Lewandowski, mas pelo visto vai ser. O Mané sai mais da área, tem mais qualidade de vir aqui criar jogo, de criar um espaço para a chegada do Sané, para a chegada do Gnabry na área, para inversões entre eles três, e tem funcionado bem. O Bayern começou, teve alguns tropeços ali na Bundesliga, mas mostrou um time muito forte ofensivamente. O Bayern continua sendo essa máquina de produzir, de criar, de incomodar o adversário, de chegar na frente. E agora você não tem um matador do nível do Lewandowski, mas tem jogadores de muita qualidade, o Bayern sabe disso. O Bayern investe também na chegada do Mathys Tel, que tem recebido minutos, tem jogado muito bem, mas no geral deve rondar ali o ataque Müller, Mané, Sané e Gnabry. No geral é isso. E é muito bom, diga-se de passagem. Time criativo, time forte ofensivamente, joga e deixa o adversário jogar. O Nagelsmann manteve bem aquela pegada que já vinha do time do Hans Flick, só que agora às vezes jogando com três zagueiros. É um time que tem mais variação tática e por isso é bem mais perigoso até talvez do que o do Hans Flick. Ainda não foi tão efetivo, mas pode vir a ser. É bom ficar de olho porque quem pegar o Bayern não tem vida fácil pela frente não, é pedreira, e esses caras podem pintar como campeões da Champions, eu não acharia um absurdo nenhum. Segundo lugar, Liverpool, e eu acho que vocês já perceberam que vai ficar entre os times ingleses, o meu segundo e primeiro lugar. Segundo Liverpool, o time do Klopp, ele já vinha, já era um time que o Klopp tinha na mão há muito tempo, ele perde o Mané, e obviamente o Liverpool iria sentir a falta do Mané em alguns momentos, mas a adaptação do Darwin Núñez tem ajudado muito com não incômodo tão grande, digamos assim, de não sofrer tanto pela saída do Mané. Assim como a adaptação rápida do Darwin Núñez, obviamente, o cara que assumiu a ponta esquerda, que é o Luís Dias, ele já vinha, desde que chegou, atuando bem, fazendo o Mané ir para a posição de 9, porque a ponta esquerda tinha ficado, ele tinha se adaptado muito bem ali, e agora ele tem espaço para ser titular na posição, Salah na direita, Darwin Núñez no meio, revezando com o Firmino, ambos nas pontas, revezando com o Jota também podendo atuar pelo meio, um time que tem muita opção no ataque. O Klopp tem muito esse time na mão, sabe o que extrair de cada um. Tem novidades como o Luís Dias, que já está um tempo a mais, mas Darwin Núñez, que começou muito bem a temporada, e o Fábio Carvalho, o Arthur chegando, que foi uma surpresa no final da janela, mas se o Klopp conseguir que o Arthur recupere a forma física dele, né, os preparadores do Liverpool conseguirem, ajudaria demais. O Arthur é um cara que tem muita qualidade, ele perdeu muito do futebol dele, ficou muito sumido pela questão física, pelo extracampo. Se ele conseguir voltar a jogar o que ele sabe, atuar em alto nível, ajuda demais o Liverpool. E é o fôlego que o meio de campo do Liverpool precisa, às vezes pro Henderson cansado, às vezes pro Fabinho cansado, às vezes pro Keita machucado, o Thiago também. É o Arthur.
pode ser um time que vai construir muito, uma defesa que já é sólida. A Alexander-Arnold começando a temporada já fazendo gol, distribuindo assistência. É um cara que vai ajudar demais assim, nesse time do Liverpool. Um Liverpool que o próprio Klopp disse na temporada passada, quando eles perdem, perdem a final pro time do Real, o Klopp fala, olha, já separa o hotel da final, vai ser em Istambul, já separa o hotel em Istambul porque a gente vai estar lá. Esse é o nível de vontade do Klopp, os caras querem voltar no final e tem time para isso. Primeiro lugar, Manchester City. Acho que é o grande favorito, isso não quer dizer que vai vencer, muita coisa pode acontecer daqui para lá, mas o City mostra uma regularidade absurda, uma regularidade de dominância, não é simplesmente vencer por vencer, é vencer estrangulando o adversário, é vencer pressionando o adversário a todo momento, incomodando na saída de bola, produzindo muito, criando muito, o adversário ali preso na sua área, o City já perdendo e pressionando, criando, ligando o Haaland em velocidade em contra-ataque quando tem a possibilidade, achando espaço como costuma sempre achar, com o De Bruyne começando muito bem a temporada, um meio de campo muito criativo e muito eficaz, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, o Mahrez no ataque pela direita, você tem o Grealish às vezes atuando pela esquerda, mas o Foden sendo a principal opção e melhor opção na minha visão também. E o City já era um time que amedrontava muito, por essa característica de ser muito intenso, de ser muito criativo, de produzir muito. Mas a produção às vezes falhava pela falta da eficácia. Criava e não finalizava. Faltava um 9. Chegou o Haaland. É basicamente você pegar uma engrenagem que já era perto da perfeição e dizer o que é que falta para ficar perfeito. Falta isso. Então a gente pega e contrata. Agora a gente tem. É isso que o City fez. É isso que o Guardiola ganhou na mão. A peça que faltava aparenta ser basicamente o Haaland. E ele já começou numa temporada fazendo 10 gols nos seus primeiros jogos de Premier League. A adaptação que eu inclusive achei que ia demorar um pouco mais, que o Haaland já tem uma certa dificuldade, por jogar um esquema bem diferente, o Dortmund e o próprio Salzburg, que o Haaland vinha de temporadas nesses dois times, era um time de velocidade de contra-ataque, muito mais de sair de um aspecto de defesa, ligação rápida. E o City é mais criativo, é mais posse de bola, é mais domínio, cadência, ficar tocando bola ali até achar o espaço. Eu achei que ia demorar um pouco mais, só que o Haaland mostrou que eu estava completamente errado. O cara já chega fazendo 10 gols nos seus primeiros 6 jogos, eu acho. Voando, sendo o 9 que o City precisava, eficaz, fatal, uma capacidade de definir jogadas absurda, e a conexão que o De Bruyne vai ter. O De Bruyne sempre deixou muita gente na cara do gol. Agora ele deixa o Haaland, ele sabe que ali vai sair algo produtivo, muito provavelmente. Acho que vai vir umas 10 assistências de De Bruyne aí só pro Haaland na temporada. E o Haaland deve passar dos 25, 30 gols, cara. Porque o início dele já tem 10 gols em menos de 10 rodadas. É absurdo. E na Champions acho que vai ser um palco também que ele tem tudo pra encantar. Inclusive nessa primeira rodada já acho que ele vai deixar o dele. Pra mim é o favorito é o Manchester City. No geral, quero que vocês comentem o que vocês acham. Se vocês estão chegando por aqui agora, se inscreve no canal que me ajuda demais. Deixa o seu like se eu gostei. O like e gostei é a mesma coisa. Deixe o seu comentário do seu top 5 favorito. Agradecendo também ao Marcos Souza pela sugestão de vídeo. E no geral, me sigam também nas outras redes sociais. Eu comecei a fazer lives no TikTok. Eu acho que aqui no YouTube pode falar, né? Porque no Instagram não pode. E tem muita gente aparecendo por lá. Tem sido lives interessantes. Me sigam no TikTok. Eu acho que eu vou deixar o link aqui na descrição. Fica mais fácil para vocês. Assim como no Instagram, que eu também posto bastante coisa. E é uma rotina mais próxima de mim. Vocês ficam mais próximos do que só ver eu falando análise de futebol. Lá também falo basicamente isso, mas vocês entenderam. Deixarei na descrição para vocês já me seguirem e me verem mais, porque tá difícil de aparecer aqui no YouTube. No geral é isso. Valeu, tamo junto. Tchau.